Olá, meus queridos, a paz do Eterno. O Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Dia 2 de julho do ano de 2026, 19 horas e 14 minutos, aqui do nosso canal, ao vivo aqui no YouTube. Tudo bem? O Eterno nos abençoe. Hoje nós temos uma mensagem, simplesmente, na minha opinião, é uma revelação de Deus, é uma mensagem, é uma pérola. Essa mensagem não pode vir da mente humana. Não tem como um ser humano enxergar isso por conta própria. Então, graças ao Eterno, o Eterno tem sido bom comigo e eu quero começar essa live dizendo, muita gente não entende o que eu falo. Muita gente não entende, muita gente não dá valor, mas tem um motivo. E eu vou explicar. Essa mensagem surgiu por quê? Eu sou um mensageiro que Deus chamou para levar a boa nova. Não sou um produto de religião. Digo isso com franqueza. Não sou uma pessoa que estou trazendo aqui bandeira de religião. Eu prego o evangelho que o Senhor, meu Deus, me ensinou. Totalmente autodidata, ok? Dependente de Deus. No ano de 2009, o Senhor me chamou. Eu sei o que é ser chamado. Ok? Você está diante de uma pessoa que não queria nada com Deus. Tá? Não queria nada com Deus não porque eu não o amasse. É porque eu estava preso em cadeias. Peço que você venha assistir e compartilhar essa mensagem. E se você puder enviar para os seus amigos. Eu vou orar para iniciarmos aqui essa temática de hoje. Na minha opinião, o que Deus tem me dado é simplesmente, na minha humilde opinião, surpreendente, tá? Porque são mensagens que vêm de Deus, ok? Então, preparei aqui um estudo aqui com 6 páginas, mas muito edificante, porque você entenda por que muita gente não segue e porque muita gente já saiu do caminho, ok? É uma mensagem que você deve compartilhar para todo mundo. Eu te garanto que você for um desperto, você vai dar glória. E você vai entender por que você joga semente e não brota. Joga semente e não brota. Joga semente e não brota. E às vezes você se culpa achando que é você que não está conseguindo levar a palavra. Você às vezes quer até tentar falar uma linguagem de hoje, uma linguagem do povo, ou tentar amaciar a mensagem, porque você acha que a mensagem, por exemplo, que eu prego é muito dura, então eu vou pegar o que o irmão Felipe está falando e eu vou tentar suavizar. Talvez fazendo isso, esse conhecimento que ele está passando aqui de forma rústica, eu suavizando, eu consigo ter resultado. E eu te digo, não. Pregar a verdade só vai atrair quem ama a verdade. Você pode fazer o que você quiser. Não vai dar resultado. Porque só dará resultado se houver uma intervenção divina. Eu vou provar hoje. E digo mais, a semente não tem defeito. Ok? O mensageiro como eu, que prega só o que está na Bíblia, ele não dá resultado como a religião quer. Eu estive na Assembleia de Deus em 2014. Na verdade, eu me batizei na Assembleia de Deus. Mas em 2014 eu estava num ministério que o pastor, meu pai de criação, e um pastor da Assembleia, meu padrasto nos chamou, eu e a Rosângela, para ajudar aquele ministério. Então nós fomos consagrados na Assembleia de Deus a diáconos. A diaconisa, diácono. E eu lembro que eu
ele deixou eu numa cidade vizinha aqui dirigir um lugarzinho de culto, um lugar pequeno. Só que a meta daquele pastor era abrir ministérios e ele queria resultados. Ele queria montar uma igreja. E eu chego lá falando o que Deus quer, não o que o povo quer ouvir. E o número de pessoas é pequeno. Por quê? Eu falando sobre salvação, arrependimento, como João Batista pregando no deserto. E é óbvio que não estava dando o resultado que aquele líder queria. Ele queria uma igreja cheia, ele queria aumentar depois um ponto maior, ele queria ter uma igreja montada. E talvez esperou em mim uma oportunidade de abrir um ministério, só que ele não me conhecia, não viu eu falando da palavra. Foi indicação do meu padrasto. E aí eu fui para fazer a obra, não o que o homem quer. E chegando lá eu falo do pecado, eu falo tudo o que eu tenho que dizer. E aí eu sou desconsagrado. Você já viu isso? Alguém ser desconsagrado que não foi por causa de pecado, não foi por adultério, não foi por engano, foi porque você pregou Bíblia? Está aqui alguém que foi desconsagrado porque pregou só o que Deus queria. Então eu sou a pessoa que fui desconsagrado na Assembleia de Deus. Eu nunca vi você desconsagrar alguém. Mas eu fui desconsagrado. E o pastor tentou me humilhar, tentou fazer de tudo porque eu estava ali. Sabe o que eu fiz? Entreguei a carteirinha de membro, de diácono para ele e fui seguir minha vida. Porque aonde não pode pregar a palavra, eu não entro, ok? Eu não tenho alianças com homens corruptos da fé. Eu não ando com essa gente que crucificou Yeshua, ok? Então fica muito claro aqui, perco o cargo, pelo que tiver que perder. Mas ir contra o evangelho, esse aqui não vai. Felipe Cunha não vai contra a palavra. Então, vai perder cargo? Perco o cargo. A amizade vai embora? Tô cansado de perder. Por quê? Eu não vou falar o que você quer ouvir. Aqui não, ok? Aqui não. A minha boca vai falar o que Deus quer. E é por isso que traz conflitos e dificuldade. Eu não vou falar pro cara que está no segundo casamento que ele está bem. Eu vou falar que ele está em adultério. Eu vou desagradar quem está no segundo e terceiro casamento. Eu não vou falar para quem gosta de futebol que futebol não é idolatria. Eu vou falar para jogador, para técnico, para juiz de futebol, que futebol é idolatria. Pode todo mundo discordar. Eu sei o que Deus me mostra, eu sei o que Ele me mostrou e as revelações que Ele me deu e historicamente sobre isso, pão e circo. Então eu não vou agradar quem gosta de futebol. Eu não vou agradar aquelas pessoas que gostam da vaidade. Eu vou te dizer que a pintura foi ensinada por anjo caído, baseado no livro de Enoque. E pasme, que muitos messiânicos não falam isso, sendo que está lá no livro de Enoque sobre as pinturas, as vaidades. Bom, meu amigo, você não quer acreditar? É contigo. Mas digo eu aqui, com 12 anos, que eu fui para a Assembleia de Deus quando tinha 12 anos, eu tive uma revelação, uma experiência espiritual. Eu vi uma entidade na forma de uma mulher branca, e as mãos de mulher, e as unhas pintadas de vermelho. Essa entidade agarrou na minha garganta, essa entidade, eu tinha 12 anos. Então, eu nem sabia que existia livro de Enoque. Tá? Então, o que eu prego aqui, eu tenho respaldo histórico, bíblico e das revelações que Deus dá. Eu não quero acreditar em você, é contigo. Porque o Deus que fala comigo fala com outras pessoas. Basta buscar, basta orar, basta se envolver, ok? Tem coisas que está muito claro. Não precisa nem Deus revelar, ok? Então vamos lá. Vamos orar para a gente dar início aqui ao estudo. Vamos orar. Soberano e eterno Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, fala conosco.
Uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta, venha nos corrigir. Fala comigo, fala com os teus servos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Fala comigo, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Yeshua. Essa imagem que você está vendo aí, da onde surge a mensagem de hoje. Porque eu estou aqui lendo o livro de Salmos, para quem gosta de hebraico, aqui, o Ivrit, aqui, ó. Hebraico, tradução literal. Eu estava lendo uma mensagem que eu estava orando, óbvio. Homem de Deus ora. E eu estava orando, Darabaiasai Piamar. E o Senhor me deu Provérbios 2. E vai eu analisar o que o meu Criador disse. Espero que seja teu também. Não posso dizer que é de todos. Mas meu ok? Espero que seja seu que está ouvindo. Eu não sei se essa mensagem está entrando. Está entrando dentro de alguma casa. Eu sei por alguns lugares que a mensagem já adentrou. Mas eu não sei se tu é um crente ainda, alguém que teme, que serve a Deus. Mas eu digo para você, Deus fala comigo e foi através de Provérbios que você vai ver que de Provérbios 2 surgiu a mensagem hoje. E não tem como isso vir da mente humana. Isso não tem como ser processado por uma mente igual a minha, de um ser humano. Eu vou ler Provérbios 2. E eu não coloquei aqui Provérbios 2 no esboço. Não, porque eu li aqui e algo dentro do texto me chamou a atenção. E aí eu fui montar. Irmãos, olha, o Eterno é maravilhoso, só ele que faz certas coisas. O homem não tem como fabricar isso. Certas coisas, sabe? Tem coisas que o homem faz. Você pode chegar ali, pegar um copo de água no filtro para beber. Ok? Mas você não tem como fazer a água. Não. Isso só Deus. Entende a linguagem? Tem coisas que só Deus faz. Você pode ler. Vou ler Provérbios, Mishlei, ok? Provérbios. Posso ler aqui os versículos. Você pode fazer se aprendeu a ler. Isso você pode fazer. Agora, quando você lê e algo desperta e você constrói uma mensagem, não é você. Não é você. É hormar. É sabedoria. E sabedoria você não compra num curso. Você pode fazer o curso que você quiser, que muitas das vezes você não aprende nada e não vai ser igual aquela pessoa. Eu chego aqui, quero te dar um curso, tem gente que faz, eu vou te dar um curso, e você olha pra mim e quer ser igual eu. Não vai ser, irmão. Não. Porque Deus pode até fazer você muito melhor, mas Ele vai dar os dons, o dom a você que Ele quiser dar. Ele vai dar o dom de acordo com sua busca. De acordo com o seu, das suas orações, do seu buscar, Ele vai desenvolver você. E também de acordo com sua aplicação. Tem gente que quer cair no colo, não quer pagar preço, não quer orar. Eu não sabia hebraico, comprei uma Bíblia hebraica. Como que alguém não sabe hebraico foi comprar uma Bíblia hebraica? Porque pela fé, eu acredito que eu vou ler. E o que você fez? Comprei uma gramática. E comecei sozinho. Deixa eu decorar essas letras. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain. Deixa eu decorar 22 letras. O Tav é a última. O Aleph é a primeira. Nós chamamos de Aleph Tav. Então, e o Men está no meio. 22 letras. Então, eu consegui, ainda não sei muito, tá ok? Não sei muito não. Eu estou estudando. Sabe, eu não sei nada perto, por exemplo, de um Edson de Farias, Dr. Edson Farias. Eu tô longe. Mas eu tenho algo, porque eu posso aprender o hebraico estudando com o professor e aplicando, ótimo.
Mas, meu amigo, pegar e montar a mensagem, curso não te dá, não. Não dá, não. Não dá, não adianta. Você lê para a Bíblia, você não vê nada. Você lê a Bíblia, você não acha nada. Aí quando você fala assim, pai, mostra, aí você vê. Você vê, assim, aparece na sua frente. Aparece. Brota. Por isso que eu decido não orar, não sai nada, filho. Porque ler, qualquer um lê. A mensagem inspirada por Deus é diferente. Por isso que o homem de Deus ora. Você quer ter resultado na tua vida, é oração. Senão não vai acontecer, tá? Então eu vou ler aqui. Eu vou ler o hebraico, vai demorar um pouco. Mas aqui, ó. No hebraico, esse livro de provérbios é bem legal, porque ele tem umas corzinhas diferentes, mostrando a conjunção, preposição, né? O plural, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho aqui o substantivo masculino, singular, construto, e aí eu tenho beni, conjunção in, tikar, amarai, umi, umitzvotai, titzapon, itar. Meu filho, se tu aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos conservares contigo, itar, ok? Deixa eu botar o óculos, a letra é pequena. Ok? Eu vou te mostrar qual é o livro. Ok? Aqui, ó. Livro Provérbios Analítico Interlinear. Tá? Vamos lá. 2. Leha Keshiv Nela Hormah. Hormah é sabedoria, ok? Os Neha Tate Leverra Late Vunar. Para fazer atento, Hormah sabedoria, o teu ouvido. Inclinarás o teu coração para o entendimento. Aí eu estou lendo aqui. Kiin lavina tekerar, ou tikra. Sim, se a inteligência tu clamares, late vuna titen koleha, para o entendimento deres a tua voz. In teva keshena har kasef verra mate monim tarefe cena tarefe shena. Se tu a procurares como se procura a prata e como se procura os tesouros ocultos, tu a procurares, as tavin yere at Yahweh vedaat Elohim timetzah. Então entenderás o temor de Yahweh e o conhecimento de Elohim encontrarás. Quando eu bati no versículo 5, despertou. Vou ler só no português agora. Se tu procurares como se procura a prata
E se tu procurares como se procura os tesouros ocultos, então entenderás o temor de Yahweh. Encontrarás o conhecimento de Deus. 6. Pois Yahvé dará sabedoria, conhecimento e entendimento que procede da boca dele. Ele guardará a boa sabedoria, Hormá, para os retos. Ele é um escudo para os que andam de maneira correta. E aqui tem interessante. Vamos voltar. Sim, se tu clamares a inteligência e deres a tua voz para o entendimento, se tu procurares como se procura prata, se tu procurares como se procura os tesouros ocultos, então entenderás o temor de Yahweh, encontrarás o conhecimento de Deus, pois Yahvé dará sabedoria, conhecimento e entendimento que procede da boca dele, o que sai da boca dele. Ele guardará a boa sabedoria para os retos. Falei, opa, tem mistério. Tem mistério aqui. Então tem algo que Deus só dá para os retos. Opa, a boa sabedoria que ele dá para os retos. O provérbio está dizendo que você tem que procurar como procura a prata. Tu tem que ir atrás. Tu tem que buscar. E ele está dizendo, tem algo reservado para quem é reto. Falei, opa, tem mistério aqui. Tem mistério aqui. Tem coisas que Deus não dá para qualquer um. Você tá vendo? Tem sabedoria boa que está oculta. Opa! Falei, tem revelação. Tem coisas que estão ocultas diante do homem. O homem não está vendo. Tá aqui. Ele não está enxergando, mas está na frente dele. Ele não vê. Porque não é para ele. Pegou? É para os retos. Então você vai ter que chegar num nível. Primeiro vai ter que ser liberto. Vai ter que se envolver com Deus para depois, caminhando, ele começar a dar. Ele não dá para qualquer um. Essa sabedoria. É aqui que tá, filho. Pode fazer curso quanto quiser. Se não for reto, se não for dele, ele não revela os tesouros ocultos. Por isso que essa mensagem de hoje surgiu daí. Que tem coisas que o Eterno dá para alguns. Porque alguns chegam nos níveis que Deus exige para ele dar essa sabedoria. Por quê? O Eterno não vai dar a sua palavra para pessoas que estão atoladas no pecado. Ele não vai dar uma palavra, um conhecimento da sabedoria dele para pessoas que não amam a ele. Ele reserva algo que é para os retos. Eu não entendo nada que você fala. Eu entendo por que você não entende. Porque se ainda precisa se aprofundar mais na sua vida com Deus. Fechar as brechas. Deus não vai dar para as pessoas o que elas querem no tempo errado. Por isso que tem que primeiro ter arrependimento, se voltar para Deus, para que Deus comece a abrir portas. O Eterno não vai abrir portas no tempo errado. Baseado nisso, vamos para aqui. Então, foi a partir desse versículo aqui que eu passei, eu captei a mensagem do Senhor. Tinha algo aqui que ele queria me mostrar. E é o que nós vamos ver hoje. Essa imagem aqui fala muito, tá? Essa aqui. O que você quer dizer? Bom, essa passagem do Éden. Lembre-se sempre agora do Provérbios. Tem sabedoria guardada para os retos, ok? Veio no Éden a minha cabeça aqui. Opa, tem uma mensagem aqui. Olha como que vai sair uma mensagem dessa aqui baseada no Provérbios. No final você diz assim, realmente foi Deus que falou. Eu não tenho essa capacidade. E não tenho. Mas essa mensagem que eu vou mostrar para você aqui vai falar muito profundo se você prestar atenção. Não se culpe. A culpa não é sua. Se não está dando certo quando você prega. E também faço uma advertência antes de adentrar no PDF que eu vou deixar disponível. É que você não pode não ter capacidade de convencer pessoas.
Elas escolhem. Eu quero tirar, tá, aqui, a culpa que colocam em pastores de tudo que acontece. Pare de culpar os pastores por tudo. Hoje eu estava vendo um homem falando que Deus vai prestar conta aos pastores. Pera. Você tem que entender. Deus vai pedir conta o que eu tinha que fazer, que era a minha função. Mas eu falo que tem que orar, o povo não ora. Eu falo que tem que jejuar, o povo não jejua. Eu falo que tem que largar isso, largar aquilo, o povo não faz. Deus vai me cobrar porque você está no caminho torto? Não, irmão. Deus vai cobrar o Felipe se ele mandou eu orar e eu não orei. Se ele mandou eu ajudar, eu não ajudei. Se eu fui negligente, se eu não ensinei. Então Deus vai cobrar o pastor que não ensina, que faz vista grossa pro pecado, que não ajuda a congregação, que não ensina, que cobra. Mas Deus não vai me cobrar se tu não quer nada. Deus não vai cobrar o pai pelo pecado do filho, está em Ezequiel 18. Então, cuidado aí, quer culpar pastor por tudo, não. Pastor não tem culpa se o cara está no segundo casamento, se o pastor já falou que é pecado. Então não vamos fazer dos pastores também bode expiatório, porque se a pessoa não quer viver a palavra sendo divertida, a culpa é do pastor como? Sabe, tudo querem culpar alguém. Nunca assumem que fazem. Esse é o problema. O problema é o Felipe que fala grosso, porque é rústico. Ué, você não gosta do que eu falo? Então faz o seguinte. Vai ouvir alguém que fala manso mas obedece, tá? Por exemplo, arrependei-vos! Abandonai vossos pecados! Você não quer ouvir assim. Abandone os vossos pecados, adúlteros, adúlteras, fornicários, prostitutas, mentirosos, idólatras. O problema não é a tonalidade da minha voz. O problema é o que eu falo. Muitos não gostam de ouvir que o pecado vai levar as pessoas para a perdição. E não é eu que digo isso. Caminho largo, a Bíblia fala, Yeshua falou que leva para a perdição. Perdição é condenação eterna. Então, qual é o problema? Não é eu, ok? É quem está ouvindo que não quer seguir, tá bom? Então, vamos aqui caminhar nesse PDF, depois eu trago aqui mais alguns versículos para terminar. Vou mostrar na tela para você ver. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, o e-mail está aí, é a forma de honrar o trabalho e de você falar comigo, amém? Vamos lá. Vamos começar com a temática aqui. Aqui no PDF, aqui, a temática de hoje aqui, ó. O caminho bloqueado. De Gênesis ao Apocalipse. Preste muita atenção. A chave que só Elohim possui. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Caminho está bloqueado para muita gente. Por quê? Você vai saber aqui, tá? E por que está desbloqueado para outros? Vamos lá. A ideia teológica de que a verdade, o entendimento espiritual e o caminho da vida estão escondidos, velados ou inacessíveis ao ser humano, e que só a Elohim tem o poder de revelar, abrir ou conceder isso a alguém, é um dos temas mais centrais das Escrituras. Vamos lá. 1. O caminho da vida concedido por Elohim. No Novo Testamento, na Berit Hadashah, fica claro que o ser humano não consegue alcançar o caminho da vida por esforço próprio. É um dom ou uma concessão divina. Deus permite. Ele abre a porta, ok? Aí agora você lembra aqui, ó. Você vai entender isso aqui, tá? Vamos lá. Atos 11, 18. Quando os messiânicos, cristianos, discípulos de Yeshua, em Jerusalém, ouviram sobre a conversão dos gentios, os não-judeus, eles disseram, logo também aos gentios concedeu, Elohim está de preto ali, ó, Elohim, o arrependimento para a vida. Aqui, a ideia de que o caminho para a vida é algo que Elohim concede ou libera o acesso. É literal essa passagem, tá? O Eterno libera o acesso aos gentios, porque estava bloqueado. Olha, João 14,6. Yeshua afirma categoricamente ser o único acesso. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Isso aqui é uma revelação profunda. Eu podia terminar a live aqui, ó. O que foi bloqueado aqui, ó? O que foi bloqueado aqui? O caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida foi bloqueado quando Adão e Eva foram expulsos. Correto? Tá lá. Eu vou mostrar aqui com os textos tudo direitinho. Mas já mostrando para você, quando Yeshua diz eu sou o caminho para a vida, opa. O que Adão perdeu eu estou restaurando. Mas esse acesso, só por mim. Ah, meu amigo. Mas para ter Yeshua, só Deus liberando. Então o caminho, aquele caminho que foi bloqueado, Deus está desbloqueando para aquelas pessoas que ele escolheu desbloquear. Agora, será que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Não é bem assim. Vamos entender. Então ninguém vai ao Pai, ok? A não ser por Yeshua, através dele. 2. A verdade e o entendimento bloqueados, velados. A Bíblia usa frequentemente a metáfora de um véu ou de olhos fechados para descrever a verdade espiritual bloqueada para quem está sem Elohim, para quem está sem Deus. 2 Coríntios 4, 3, 4. Paulo explica que, para muitos, a verdade está literalmente encoberta. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. 2 Coríntios 3:14 ao 16. Paulo fala sobre como a mente das pessoas estava endurecida e que, até o dia de hoje, quando é lido o velho pacto, permanece mesmo véu, não lhe sendo revelado que ele é desfeito em Mashiach. E acrescenta, mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. O equivalente perfeito a desbloquear. Então, quando eles se convertem, Deus tira o véu que está impedindo eles de ver. Os judeus continuam, aqueles que não creem em Yeshua, com o véu. Quando eles se convertem, Deus tira o véu que impedia eles de verem. Essa é a linguagem que Paulo usa, ok? 3. Só Elohim pode abrir o entendimento. Há relatos onde as pessoas queriam entender a verdade, mas precisaram de uma intervenção divina direta para que suas mentes fossem abertas. Lucas 24:45. Após a ressurreição, Yeshua aparece aos discípulos que estavam confusos e a Bíblia diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso que eu estou falando aqui. Pode ler quantas vezes você quiser. Se não tiver o papai aqui para te ajudar, você não entende nada. Atos 16:14. O texto narra a conversão de uma mulher chamada Lídia. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. A verdade estava diante dela, mas foi o desbloqueio divino no coração que permitiu a compreensão. Se o Eterno não desbloquear, ninguém entende nada. O Eterno não deixou para o homem essa função de desbloquear. E aqui acrescento. Imagine se o homem tivesse poder de bloquear as pessoas. Do jeito que fazem comércio hoje com o nome de Deus. Imagine só quem ia ser desbloqueado, hein? Por isso que eu vos digo, é Deus que desbloqueia. O céu é o lugar interessante. Vai ter muita gente lá desconhecida. O cara lá na tribo que se converteu. Sabe? Aquelas pessoas que a sociedade não dá nada para essas pessoas. Mas o pai foi lá, ó, pegou. Convencer o homem não é função do homem. É o Espírito
Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode falar o quanto você quiser, sua exegese hermenêutica perfeita, sua homilética, você pode estudar hebraico, aramaico, grego, pode estudar na hebraica, em Israel, com quem você quiser. Você pode falar baixo, falar alto, falar bonito. Isso não desbloqueia ninguém. Isso que eu tô falando. Você pode falar muito bem e não acontecer nada. Por quê? Porque não é você que desbloqueia pessoas. Continuemos. O livro selado que só alguém digno pode abrir. Apocalipse 5, verso 1. João vê um livro selado com 7 selos, completamente bloqueado. E chora porque ninguém no céu e na terra era digno de abrir o livro. Então um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Resumo: se fôssemos traduzir o conceito bíblico para a linguagem de hoje, a teologia bíblica afirma que o entendimento da verdade está criptografado ou bloqueado para a mente humana natural devido ao pecado. E só a graça de Elohim, por meio do Espírito Santo Ruach Kodesh e de Mashiach Yeshua, possui a chave para decodificar, abrir e conceder esse acesso à vida eterna. Então, é só através da Rua e do Mashiach. Yeshua disse que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Você está entendendo? Não é sua eloquência. É o eterno. Vamos lá. A Bíblia afirma textualmente que Elohim concede ou dá o arrependimento. Atos 11, 18. Arrependimento para a vida concedido aos gentios. Esse é um dos textos mais diretos. Quando os líderes da Kehilá em Jerusalém compreenderam o evangelho a Bessorá, compreenderam que também era para os não-judeus, eles glorificaram a Elohim dizendo: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Elohim, dizendo: na verdade, até aos gentios concedeu Elohim o arrependimento para a vida. 2 Timóteo 2,25. Elohim concede o arrependimento para o conhecimento da verdade. Paulo está instruindo o jovem Timóteo sobre como tratar aqueles que se opõem a essa doutrina. Veja que eu botei em amarelinho. Destacando que a mudança de postura deles depende exclusivamente de uma ação divina. Corrigindo-os com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Elohim lhes conceda não só o arrependimento, para o pleno conhecimento da verdade. É Deus que concede arrependimento e pleno conhecimento da verdade. Quem desbloqueia isso, amigo, não é você. Você pode falar a verdade para 1 milhão de gente. 2 ou 3 vão ouvir. Mas tem um porquê isso. Por que então, meu Felipe? Por que então eu prego para 1 milhão de gente, 10 aceita? A resposta está nesse vídeo de hoje. Deus desbloqueia. Mas eu prego para muita gente, pouca gente quer. Tem explicação aqui. Hoje, agora, amém? Vamos lá. Vamos lá. Atos 3,51. Yeshua exaltado para dar o arrependimento. Quando Pedro e os demais apóstolos estavam diante do Sinédrio, Sanhedrin, o tribunal judaico, eles testemunharam sobre a autoridade e o propósito da missão de Yeshua. Está escrito: Elohim, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Para dar a Israel o arrependimento, foi desbloqueado, você entendeu? É que eu falo para vocês. Contexto teológico. Na língua original, no Novo Testamento, o grego koiné, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa literalmente uma mudança de mente ou de direção. Esses versículos mostram que o ser humano, por si só,
está tão distante da verdade que até mesmo o desejo profundo de mudar de direção e voltar-se para Elohim precisa ser despertado e liberado pelo próprio Elohim, no coração do homem, o próprio Deus que tem que liberar. É o desbloqueio da vontade humana pela graça divina. E aqui, até aqui o momento desse estudo, eu estou mostrando que é Deus que libera, é Deus que abre a porta. Eu estou mostrando, ele concede. Mas aí me vem uma pergunta. Por que que as pessoas não querem? Porque eu estou mostrando até agora, Sai, que é ele que libera o acesso. É ele que abre a porta. Mas, meu Senhor, por que que muita gente não quer? Porque a pergunta é o seguinte: se é Deus que desbloqueia, é só ele sair desbloqueando. Desbloqueia acesso para todo mundo. Desbloqueia um desbloqueio só. Vai desbloqueando tudo. Aí vai desbloquear na tua cidade, no mundo inteiro. Todo mundo vai estar desbloqueado. Todo mundo vai ser salvo. Só que aqui que tá. Deus quer. Paulo diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus quer desbloquear. Mas o problema não é ele. A resposta está aqui. Porque Deus pode desbloquear, mas por que que ele não desbloqueia? Vamos lá? Segunda Tessalonicenses 2, 9 ao 12. Essa cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso que Elohim lhes enviará a operação do erro. Paulo vai dizer o porquê. Para que creiam na mentira. Aí eu botei em vermelho. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. O que Paulo quis dizer? Paulo está descrevendo um processo de endurecimento judicial. Não significa que Elohim induz uma pessoa inocente ao erro, mas sim, botei em amarelo, que Elohim respeita e consolida a escolha de quem já rejeitou ativamente a verdade. O argumento de Paulo segue uma sequência de causa e efeito. Rejeição inicial, a causa: as pessoas são expostas à verdade, mas voluntariamente não a amam. Elas preferem ter prazer na injustiça. Elas não rejeitam a verdade por falta de evidência, mas por falta de afeição. Não amaram a verdade. Segundo, consequência divina, a operação do erro. Como essas pessoas insistiram em rejeitar a luz, Elohim retira a sua restrição e envia uma força enganosa, a operação do erro. É como se Elohim dissesse: já que você quer tanto a mentira, você ficará cego pelas suas próprias escolhas. 3. Resultado. O resultado: elas perdem a capacidade de discernir o que é real e passam a crer na mentira, caminhando para o julgamento. Em termos simples, a operação do erro é o bloqueio final da mente. É o ponto onde a neutralidade acaba. Quem não ama a verdade se torna completamente vulnerável ao engano espiritual mais severo. Então, observou? Você já está pregando há tanto tempo e ninguém quer nada. Deus tem o desbloqueio. Mas Deus concedeu a essas pessoas ouvirem a verdade. Elas não amaram a verdade, então Deus permite o engano vir e levar o que essa pessoa tanto quer. Amar a verdade. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu amo a verdade. Irmãos, não importa o que é. Se Deus falar A, é A. Ainda que eu não consiga fazer exatamente a verdade naquele momento, eu desejo fazer a verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou buscar Deus para que eu consiga viver aquela verdade. Eu não vou desprezá-la. Entende?
Qual o problema? Deus está falando a verdade. Deus está falando a verdade e a pessoa não quero. Eu amo mais a Copa do Mundo. Deus está falando a verdade. Eu não quero. Eu quero andar com roupa curta. Deus está falando. E a pessoa diz, eu não quero. Eu quero me pintar. Eu quero usar decote. Então, o ponto é o seguinte. A culpa não é de Deus. A culpa não é do mensageiro. A culpa não é da semente. Tem ouvidos, mas não ouve. Então, no final, as pessoas vão ser condenadas por quê? Porque não creram, porque não quiseram, porque não amaram. Quando Deus chamou, viraram as costas. A parábola da bodas, da festa das bodas, diz isso. Ele chamou várias pessoas e todas se excusaram. Sabe o que é excusaram? Eu não posso ir porque eu tenho um trabalho a fazer. Eu não posso ir porque eu tenho um filho para cuidar. Eu não posso ir. Cristo está chamando as pessoas para as bodas, mas aquelas pessoas que ele chamou, estão se excusando. Estão dizendo, não quero ir. Yeshua deixou tudo no evangelho, irmãos. As pessoas não querem ir. Isso para mim é uma libertação. Por quê? Às vezes a gente se culpa. Por que as pessoas não querem ouvir? E você começa a procurar defeito em você. Por que o mundo não quer? Por que essa verdade que deveria estar na TV, espalhada no mundo inteiro, a maioria não quer? Por que viraliza na internet? Fofoca. Dancinha. Por que a verdade que salva está limitada? A culpa não é sua, mensageiro. A culpa não é sua. Vamos continuar. A correlação com o arrependimento concedido. Vamos lá. Contraste. Enquanto Elohim concede o arrependimento para quem conhece... enquanto Elohim concede o arrependimento para quem reconhece que precisa da verdade, como vimos em Atos 11:18, 2 Timóteo 2:25, ele envia a operação do erro para quem endurece o coração contra ela. Então, enquanto Elohim concede o arrependimento para quem reconhece que precisa da verdade. Então, quem reconhece que precisa da verdade, ele dá a verdade. Quem endurece o coração, não quer a verdade, ele viu o erro, certo? Princípio espiritual. A mente humana não fica no vácuo. Ou ela é aberta por Elohim para compreender a verdade, ou ela é entregue por Elohim ao erro se rejeitar a luz. Não fica neutro, tá? Você tem que escolher um lado, ou o caminho largo, ou o estreito. Ou a porta larga, ou a porta estreita. Não tem meio termo, tá ok? Se você não quiser Deus, Deus vai te entregar pro diabo, tá? Essa aqui é a verdade que eu tenho que falar olhando para você. Se você não quiser o eterno, você não vai ficar no meio do caminho, não. Ele vai te entregar pro diabo. Só que é uma verdade que muita gente tá difícil de ouvir. E é o seguinte, se você não quiser Deus, você quer o demônio. Porque se você não quiser o eterno, ele vai te entregar pro mal. Difícil, né, de ouvir? Difícil, é duro esse sermão, né? Quem pode aceitá-lo, ouvi-lo? 2. Conexão com o conceito de entregar. Paradidomia. Romanos 1, 24 e 28. Lá Paulo usa 3 vezes a expressão Elohim os entregou. Elohim os entregou à imundícia. O Elohim os entregou às paixões infames. Elohim os entregou a um sentimento depravado. Olha só isso. Elohim entregou, Elohim entregou, Elohim entregou. Significa que você quer o pecado, você ama o mundo, você não me ama, você não quer a santidade, eu te entrego o que você quer, a depravação. Irmão. Nota. A operação do erro é a mesma dinâmica de Romanos 1. O julgamento de Elohim sobre quem rejeita a verdade muitas das vezes não é um raio caindo do céu, mas sim deixar que a própria pessoa sofra as consequências de uma mente sem discernimento. 3. Paralelo com o faraó no Egito. No Êxodo.
Esse é um exemplo clássico do Tanar, do Antigo Testamento. Primeiro, o faraó endureceu o seu coração próprio, né, o próprio coração, contra os milagres e a palavra de Elohim. Êxodo 7, 13, 8, 15. Só depois de muita insistência no erro é que o texto passa a dizer que Adonai endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9, 12. Elohim apenas confirmou judicialmente a escolha que o faraó já havia feito. Então, o texto... Aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Eu vejo na internet uns sabichões que não conhecem Bíblia, falando que o Deus do Antigo é diferente do Novo. Por que Deus fez isso com o faraó? Eles não lêem Bíblia. As maiores heresias vêm com gente que não sabe nada da palavra, que acha que sabe. Tem ouvinte meu que já falou pra mim que Deus do Antigo é diferente do Novo. Meu filho, se existe um Novo Testamento, é por causa do Antigo. Rapaz, da onde se tirou esse papo? O Messias cita o chamar de Deuteronômio, meu amigo. Mas a internet dá voz às pessoas que não sabem nada. A internet dá voz para todo tipo de pessoa. Só que tem gente que eu vejo, como que o cara fala um negócio desse? O Deus do Antigo Testamento é diferente. Não, meu filho, o Novo Testamento é cumprimento do Antigo. Você não estuda a Bíblia. Você pega versículos isolados, você não sabe nada da palavra para ir para a internet falar besteira. Igual gente que fala de hebraico, nunca estudou hebraico, quer falar o nome de Deus. Se eu botar o texto hebraico para ler, não lê. Aí o cara quer falar de coisas que são debatidas há 3.000 anos. Aí fica difícil, né? O cara, eu tive a revelação aqui que o nome de Deus é Yahusha. Você tá usando o nome de Deus em vão. Deus não te deu essa revelação, não. Porque uma coisa é certa, que Yahusha não é o nome de Yeshua. Nem Yau. Mas o povo quer vir pra internet, pega o vídeo só porque o cara fez o vídeo, editar vídeo é mole. E fica aí um monte de gente replicando. Foi lá no texto conferir? Não. Não foi. Se você, meu amigo, é levado por vento de doutrina, eu não sou, não. Amém? Vamos lá. Então, vamos lá. Ponto que eu quero dizer aqui. Endureceu o coração porque já estava endurecido. Ok? Deus só deixou ele continuar sendo o que ele estava fazendo. E isso aqui é uma expressão idiomática, tá, pessoal? Endurecer o coração é uma expressão idiomática. Deus está permitindo ele continuar sendo teimoso. Só isso. Ok? Conclusão. A verdade exige uma postura do coração. Quem não desenvolve o amor pela verdade perde a capacidade de ser protegido contra a mentira. O engano espiritual final não é um acidente. É um julgamento sobre a rejeição deliberada da luz. A pessoa está rejeitando a verdade há muito tempo. Então Deus, corta essa pessoa. Aí aqui vai entrar essa foto. Olha só que interessante agora. Analisando a metáfora de Gênesis. Foi Elohim quem fechou e bloqueou o acesso. O texto diz que Elohim colocou querubins, seres angelicais associados à santidade e ao julgamento de Elohim, e uma espada inflamada que se movia em todas as direções. Significado. O ser humano não saiu do Éden porque quis, ele foi expulso. E o caminho de volta foi ativamente trancado por uma barreira intransponível. O Eterno trancou o caminho, ok? Bloqueou. Humanamente, era impossível burlar a segurança de Elohim. A verdade e a vida, representadas pela árvore da vida, ficaram do lado de dentro. O Eterno trancou. Não tem mais acesso, ok? O problema não era a vida, era o caminho. Note que o texto não diz que Elohim destruiu a árvore, mas sim que ele guardou o caminho que levava até ela. Olha só.
O pecado bloqueou o acesso. O homem perdeu a rota. O entendimento e o direito de chegar até a vida por mérito próprio. Deus bloqueou. Perdeu isso. Se a entrada foi fechada por um decreto judicial do próprio Elohim, nenhuma força humana ou satânica teria autoridade para reabrir aquela porta. Só o autor do decreto poderia revogá-lo. 3. A reabertura da porta no restante da Bíblia. Yeshua reabre o caminho. Quando Yeshua diz em João 14,6, eu sou o caminho, ele está dizendo que a espada inflamada e os querubins que barravam o homem em Gênesis 3,24 foram retirados por ele. Ele é o novo acesso ao Éden espiritual. O desbloqueio final no Apocalipse. No último capítulo da Bíblia, a porta que foi trancada em Gênesis é finalmente aberta por Elohim para os remidos. Apocalipse 22,14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Então Deus, o eterno Criador, bloqueou o caminho à vida. Bloqueou o caminho à verdade. E agora ele vai conceder ao ser humano, tá, que ouve o evangelho e que ama a palavra que está ouvindo. 1. O bloqueio, Gênesis 3:4. Elohim fecha o caminho da vida por causa da rebeldia e da rejeição à verdade. Então, Elohim fecha o caminho da vida por causa da rebelião e da rejeição à verdade. O homem fica do lado de fora, incapaz de voltar sozinho. O desbloqueio, 22,14, João 14,6, Elohim, por livre concessão e graça, reabre o caminho através de Yeshua, do Mashiach, devolvendo o direito de entrar pelas portas e alcançar novamente a árvore da vida. Quem fechou a porta foi Elohim e só ele detém autoridade legal e espiritual para abri-la novamente. Vocês perceberam essa grande revelação de Deus? Que eu não coloquei aqui no esboço, mas eu vou abrir um outro texto aqui só para acrescentar a essa aula que não está no esboço, mas como conheço aqui, esse texto sempre está na minha mente. Olha aqui, ó. Mateus 11:20. Passou Yeshua a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Então, não se arrependeram. Olha aqui, ó. Não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, Betsaida. Ele vai falar. Ai de ti, Cafarnaum. E aí ele vai falar de Sodoma. E tu, Cafarnaum? Elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Porém, eu vos digo que menor rigor haverá no juízo, no futuro, né? Para com a cidade de Sodoma do que para vós. Então, o papo é o seguinte: Corazim, Betsaida, Cafarnaum, foram cidades que ouviram a palavra e não se arrependeram. Entendeu? Não se arrependeram. Olha tudo que você ouviu hoje aqui. Agora, olha o verso 25 que vem depois do 24. Por aquele tempo, Yeshua exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É a mesma coisa. Não foi desbloqueado, porque não houve uma intervenção divina. E lá na frente Paulo explica o que eu estou falando aqui em Cafarnaum. Então, Cristo pregou para muita gente, mas muita gente não se converteu. Por quê? Porque muitos não amaram a verdade, então Deus não desbloqueou. Você não quer a verdade? Eu não te dou. Eu vou dar para quem eu estou vendo que quer. E ele vai olhando, opa, esse aqui.
esse aqui vai querer. A pessoa vai. Por isso que é chamado de escolhidos. Não porque Deus fez acepção. Porque ele viu que ele desbloqueando de todo mundo, a maioria não ia amar a verdade. Então, ele está desbloqueando quem ama. Agora, depois dessa mensagem, você vai chegar ali na praça e vai pregar. E vai falar assim: arrependei-vos. E aí uma alma vai vir. Agora você já sabe por quê, ok? Agora, meu filho, por que muitas igrejas estão cheias de gente? Aí é outra conversa, não é evangelho que está sendo pregado lá. Lá é mundo e mundo junto. Não é porque alguém fala de Deus que é de Deus. Por isso tem muita igreja que não é igreja de Deus. Não. Você não está igual ao Messias. Primeiro, o discípulo de Yeshua anda como ele andou. Então, lá em 1 João diz: quem vive no pecado é do diabo. Porque quem recebeu a semente divina não pode viver pecando. Quem vive pecando nunca o viu, não o conheceu. Então, peraí, um encontro com Yeshua te liberta, irmão. Eu não fui liberto, então você não se encontrou com ele. Você está numa religião que fala de Deus. E religião sempre existiu. Eu digo mais, templo é mais antigo que beira de rio. Tinha templo na Mesopotâmia, que é o berço da civilização, onde Abraão vivia. Você sabia? Havia templo pagão lá. Você sabia disso? Então, eu tô ali, eu sirvo a Deus. Não. Se tu não andar como ele andou, você não serve a ele. Mas eu tô 40 anos nessa religião. Você pode estar na religião, não no Senhor. E estar na religião não significa ser salvo. Você vai ali para aquele culto ali, porque ali pode tudo. Pode futebol, o pastor coloca um telão no dia do jogo do Brasil. Pode casar, descasar. Pode tudo. Tem o demônio do nada a ver, tá? Mas vamos lá. Pode tudo. Que maravilha. Não é o evangelho ali. Ali não é uma sinagoga de Deus. Do Criador, não. Yeshua tinha 12 discípulos. Depois virou 70. Aí Yeshua pegou firme com eles. 70 foram, embora. E por quê? Porque duro era o discurso. Então, no final das contas... irmão, tinha o que é 120 pessoas, irmãos? O que é 120 pessoas? E o interessante é que o evangelho vai sendo pregado... E Paulo, quando sai de Éfeso, diz assim, vão entrar no vosso meio lobos, não pouparão rebanho. Já existia heresia e falsos profetas no primeiro século. Estou falando falsos profetas no cristianismo já. Então o problema é esse. Porque você acha que só porque eu me intitulo cristão, outro se intitula cristão, todo mundo é cristão? Não. Já havia falso ensino na época de Paulo. Paulo combate os falsos profetas na época dele, já no primeiro século, irmão. Quando João Batista fala de Babilônia, ele está falando de uma mulher que quer se passar como igreja verdadeira, mas não é. Então, quer dizer, já no primeiro ano 100 já está se falando da Babilônia, irmão. Babilônia é uma falsa religião. Suas características de falso culto. E a ordem do Eterno é saia dela, sai da Babilônia. Então tudo que é misturado é Babilônia, irmão. Eu não tenho medo de dizer que pastor que está botando futebol dentro da igreja é Babilônia. Eu falo na cara. Não tô ensinando, eu falo na cara. Pode dizer, eu falei mesmo. Está dizendo que essa igreja é Babilônia? Estou dizendo. Eu estou afirmando que é Babilônia. É Babilônia. Não é uma igreja verdadeira, é Laodiceia. Agora, eu não concordo. Se não é um problema meu. Minha missão aqui é pregar o evangelho. É falar o verdadeiro.
ok? O verdadeiro. Agora, a maioria não vai conhecer a verdade e a maioria não vai se salvar. E eu digo, inclusive no meio cristão. O ímpio já está condenado. O que se apostatou também. Então, nesse número, eu falo sem medo de errar. Pouca gente vai estar com Machia naquele dia. Por quê? Porque as pessoas querem andar no caminho largo e querem chamar de caminho de Deus. O contraditório é isso. Fala de um Cristo que pode tudo. Aí o Cristo diz que não pode tudo. Cristo diz que o caminho é difícil, o caminho é estreito, a porta é estreita. Aí vem um grupo de supostos discípulos e diz, não, pode tudo aqui no caminho. Não é evangelho, é falso. Porque qualquer um que contradiz a palavra do nosso Senhor é falso. A bússola é a palavra. Se você não lê, meu povo perece, falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Tu abandonou a instrução de Deus porque você está no engano. Por isso que você está no engano. E por que as pessoas, elas não querem a verdade? Porque Deus diz assim, case uma vez só. Ou case-se e só pode casar de novo. Vamos corrigir a fala. Quando ficar viúvo. Ou viúva. Case-se uma vez só, no sentido que só pode casar de novo se ficar viúvo. Não pode casar de novo enquanto o marido estiver vivo, a esposa. Então, a verdade é o seguinte, se teu casamento não der certo, a culpa também não é de Deus, tá? Fica claro isso. Ele não tem nada a ver com isso. Você, inclusive, escolheu. Deus não te obrigou a casar. Ele não foi lá no altar e te obrigou a assinar. Ele não obrigou você a fazer festa de casamento e não obrigou a fazer nada. Você foi lá e quis. Baruch Hashem, ok? Ele não te obrigou a casar com esta pessoa. Você escolheu. Assim como a comida que você come é você que escolhe. O arroz, eu gosto de arroz, eu gosto de feijão. Não é Deus que escolheu o teu arroz e feijão, é você. A preferência é tua, meu amigo. Você gosta de fígado, você gosta de cebola, é você que está escolhendo. Não culpe Deus. Ele não tem culpa das escolhas de ninguém, não. Você escolheu, você foi no altar, você assinou, inclusive disse diante do padre e do pastor, até que a morte os separe. Você fez um voto diante do Deus vivo. Você fez um voto que ia viver casado até o fim da sua vida. Não foi Deus que te obrigou, você falou. Você fez um acordo, você fez um contrato. Você podia ter escolhido o celibato, mas você fez um acordo diante de Deus. Não foi eu, não foi ninguém que obrigou. Você quis, correto? Agora não cumpre o que ele falou? Ah, mas você não conhece ele. Não importa. O voto foi feito pela sua boca. Diante de testemunhas, você acha que o céu não vai lembrar você naquele dia? Você fez diante de testemunhas. Então a verdade é o seguinte: nós escolhemos o que queremos. É bem libertador porque eu sei que a verdade para muitos é loucura. Aí quando eu leio a Bíblia, vejo Paulo indo em Tessalônica, em Bereia, Colosso. Ele vai numa sinagoga, a maioria não quer nada com Yeshua. Ele vai em outro lugar, ninguém quer nada. Aí um grupo pequenininho. 2, 3 aqui, 2, 3 ali, 4, 5 ali. Paulo pregou para uma multidão, 4, 5 vem. Parece muito, mas não é. Sabe por quê? Porque você tem uma população, se tu for ver, a quantidade de pessoa que vem não é 1% que Paulo prega. Onde Paulo pregou, não veio 1%. Não se converteu 1% daquela sociedade. Isso não só na época de Paulo, como Yeshua em Nazaré, ninguém creu nele. Em Cafarnaum, ninguém se arrependeu. Aí você diz, peraí, teu evangelho é de minoria. O evangelho verdadeiro é da minoria. Não é porque, aí eu volto a repetir, não é porque tem uma igreja em cada esquina que é de Deus, gente. A pessoa está olhando o templo. Você tem que olhar a Bíblia. Esse grupo ali vive essa palavra? Não, não vive, então não é evangelho.
Não, não é. Não é evangelho. 90% do Brasil é evangélico. Eu não estou vendo muita diferença no dia a dia. Os jornais policiais, as notícias, o Brasil está de mal a pior. Não, porque tem que ter evangélicos na política. Qual o tamanho da bancada evangélica? Não sei. Então, tem que melhorar, porque daqui a pouco, se o Congresso todo virar evangélico. Então vamos fazer o seguinte, todos os prefeitos virem evangélicos. Isso significa que as cidades vão mudar. Irmão, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai ser 90% de brasileiros evangélicos. É o cara que canta no mundo evangélico, jogador de futebol evangélico, o cara luta livre evangélico, o cara lá da evangélico. Todo mundo virou evangélico. Apresentador de TV virou evangélico, o repórter evangélico, o cara canta sertanejo evangélico, todo mundo virou evangélico. A pergunta é a seguinte, virou evangélico ou cristão? É um discípulo. Porque quando você fala virou evangélico, está um pouco genérico. Vamos simplificar aqui. Quem é que está andando como Yeshua andou? Esse é cristão de verdade. Cristão não tem defeito? Tem defeito. O cristão tem defeito, verdadeiro. Mas o cristão não está adulterando, o verdadeiro não. O verdadeiro não está fazendo maldade com o próximo, não. O verdadeiro está ajudando o pobre, o necessitado, a viúva. Um crente verdadeiro não põe o pai no asilo. Então, peraí. Eu estou me titulando ser de uma religião, mas eu estou como um verdadeiro talmidim. Eu já expliquei aqui no canal que um discípulo é aquele que anda atrás da poeira do mestre. O discípulo tá querendo ser como o mestre é. Então os discípulos de Yeshua querem ser como Yeshua é. Como ele fazia, como ele agia, como ele pregava. Então, peraí, Yeshua entrou no templo, expulsou quem fazia comércio. Quem estava comercializando a palavra de Deus. Então, um verdadeiro discípulo não comercializa a palavra. E Yeshua recebeu oferta, não cobrava. Aqui é doação, oferta voluntária. Eu posso ter o maior conhecimento do mundo. Eu não faço livro para vender. Eu não vendo livro. Não faço mentoria, pode vir um ricaço que for, pode parar aqui amanhã, eu quero, olha, que você... Não vendo nada, irmão. Se que alguém quiser abençoar o trabalho, a minha vida, abençoa. Eu bebo água igual você. Agora, eu não vou fazer porque eu tenho conhecimento, vou sair fabricando um produto para vender. Eu não sou esse. Mas você podia muita coisa que as pessoas acham normal. Eu não acho normal o que muita gente está fazendo. Sabe por quê? Eu leio a Bíblia e acredito nela. Eu não consigo acreditar numa pessoa que priva os pobres de conhecer a palavra. Cristo andou no meio do povão. Cristo estaria andando hoje de metrô para estar no meio do povo. Cristo não fez acepção de pessoa. Ele não vendeu nenhuma agulha. E livro? Não vendo livro. Eu posso fazer um livro e imprimir e doar. Se eu tivesse dinheiro, faria isso. Agora, eu posso produzir um PDF e doar. Ainda que 90% não valorize. O problema não é meu, irmão. Meu negócio aqui é com o céu. Naquele dia, todo mundo que está fazendo comércio com o nome do Senhor vai prestar conta bonitinho. Ainda digo mais, eu não quero nada de ninguém. Se Deus tocar, virá. Deus não tocou? Amém. Amém, ué.
Eu vou dobrar o meu joelho e vou dizer, Senhor, estou aqui trabalhando para o Senhor conforme a tua palavra, conforme tu me designou, e o Senhor é o meu patrão. Eu sempre falo que Deus é o meu patrão. Então ele vai fazer. Ele vai me dar o que eu preciso. Ok? Ah, irmão, mas assim, eu estou vivendo o evangelho do primeiro século. Eu não sei você, eu quero viver ele, ué. De graça receber, de graça dai. Ainda que é anos de estudo, é investimento em livros, não me dá direito a cobrar nada. Por que não? Isso é comercializar. Irmãos, existe aquele chamado oportunista. Amanhã, eu posso aparecer na TV, pregando a palavra, eu posso aparecer em qualquer lugar. Eu não vou vender uma agulha. O lugar não vai me mudar. Aonde a mensagem for, não vai me mudar. Você pode vir aqui me chamar de mentiroso. Eu não vendo o material que eu faço. Sabe o que eu já vendi aqui? Livros, por exemplo, meus, que eram meus, que eu já vendi. Passando umas situações aí, eu vendi alguns livros meus. Vendi alguns livros de salmo transliterado para o povo que gosta de aprender. Livros não meus. Livros, Bíblia. Algumas camisas da Techuvá que eu fiz, os irmãos quiseram, mas nem parei de fazer. Vendi para alguns irmãos que queriam, me pediram. Outro dia me perguntaram se eu tinha alguma camisa, eu falei que não tinha. Por quê? É lícito, mas eu não quero, ok? Então, aí às vezes tem irmãos, tem gente que não... Eu já mandei a minha arte, a arte que foi feita aqui pelo design Nelson, que é a arte do canal, essa aqui que tá aqui, ó. Que tem na camisa. Essas partes gráficas é feito por esse nosso querido. E eu mandei a arte pra pessoa, vai e faz aí, velho. Eu não tô aqui pra vender. Ainda que é lícito. Mas eu não quero. Não. Eu te dou a arte. Ah, irmão, eu queria que o irmão fizesse. Aí eu posso ir lá, imprimir lá, pedir ao rapaz para fazer, na gráfica aqui, e o cara faz. Eu não estou atrás de dinheiro, ainda que eu precise. Por quê? Porque Deus é o patrão. Ele vai abrir caminhos. Ok? Não vai ser esse o percurso. Sabe por quê? Eu tenho ouvintes que mal conseguem pagar a internet. Se eu botasse no meu canal aqui membros, eu sei que eu tenho um cara de bobo, gente. Eu estou usando uma metáfora. Eu sou muito santo, como alguns, ou sou muito inocente. Eu quero ser muito justo. Mas eu não ativo. Porque membro é o seguinte, você paga a mensalidade. Eu penso na minha irmã lá, da Baixada Fluminense, que quase não consegue pagar a internet. Eu fico pensando nessa pessoa que não tem condições de pagar um livro, comprar um livro. Se eu puder, eu dou até livro para essas pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? É o nosso dever. Eu já doei Bíblia judaica para pessoas que não tinham. De vez em quando eu dou um livro para alguém. Não que eu tenha, mas eu sinto, vou dar um livro para aqui. Uma vez veio um pastor aqui, uma amiga da Rosângela veio aqui, eles vieram. Era um pastor evangélico, eu fui e dei uma torá para ele. Aqui, ó, leva essa aqui para você conhecer. Uma torá comentada. Por quê? Ele é um pastor, não conhece o que a gente prega. Olha aqui. Vai que, né? Até pode fazer, desbloquear a pessoa. Então, sabe? Então, a verdade, irmãos, que o caminho do Senhor requer lealdade. Lealdade. Eu não vou ficar feliz porque tem 100 mil na minha conta. Não. Se esse 100 mil não veio de Deus, o céu não determinou, o céu não me mandou, eu não quero. Sabe por quê? As pessoas acham que Deus está em tudo. Deus não está em tudo não, porque está dando certo. Tá dando certo não quer dizer que Deus está nisso, irmão. Tem muita coisa que não é de Deus, e as pessoas estão atribuindo a Deus o que ele não fez. O Eterno não está em comércio
O Eterno não mandou construir templos luxuosos. O Eterno não mandou o pastor comprar avião. Isso tudo é invenção do homem. Tá? Não coloque... Estão blasfemando o nome de Deus por causa de falsos líderes. A vida do servo de Deus deve ser simples e você deve ter o que Deus quiser te dar. E quando Deus dá, não é você comercializando. Ok? Eu tô com um Uno ali que não foi às custas de livro vendido. Tá? É Uno? É. Podia ser o quê? Sei lá, o quê? Um Civic. Podia ser um Civic. Poderia? É. Mas eu prefiro Uno. Quem sonha o Senhor disse que ia me dar. E mostrou nosso irmão Gabriel, o carro era de 4 portas, o Uno é de 4 portas. Então, se Deus quisesse me dar um outro, me daria. Lembrando que eu pedi um carro usado, né? Então, é o que eu falo para vocês. Ele vai fazer gotejar, irmão. Todos os dias. O Yeshua disse, não fiqueis ansiosos. Ele vai dar. Agora, ele vai dar o que ele quer. Por exemplo, por mim, hoje a gente estaria num sítio. Quando? Quando ele quiser. E se ele não der? Glória a Deus. Ué? A nossa vontade é essa. Mas é a vontade de Deus? Vamos esperar. Se for, vou contar aqui. Se for, vai ser. Agora, eu não vou correr atrás de vento. Um homem de Deus está preocupado primeiro em fazer a vontade do Eterno. Levar boa nova. Levar as pessoas à consciência do reino. Ok? E essa foi a mensagem de hoje. O Eterno... Amém. Vou explicar aí, tá? Para você que me perguntou aí. Jimmy, Renato Barcelos, Luísa Sarmento, Renato, Tatiane, Carmen Lúcia, Cremilda, Andressa Godoy, Cristina, perdão, Alaide Mendonça, Jimmy, Francisco, Severina, Justa. Beijo pro Pete, tá nos assistindo. Pete tá nos assistindo hoje. Beijo pra Rosângela, pra Cássia também, pra todos vocês. Mas Pete, Rosângela. O Pete deve estar nos assistindo, Jimmy. Ele deve estar nos assistindo. Será que ele está nos assistindo, gente? Eu não sei, eu acho que tá, hein? Falei que ia mandar beijo pra ele hoje, pro Pete, amém? Justa Saúde, Carolina, um abraço aí pra todo mundo aí, pras crianças, todos os irmãos aí que tem filhos que assistem a live, que eu sei que assiste, tá? Outro dia recebi a mensagem do Yohanan, criança, me mandou a mensagem falando contra o futebol, pregando, e depois falou assim, ó, aprendi com o irmão. Eu falei, glória a Deus. A criança está aprendendo o caminho, amém? Enquanto muito marmanjo não quer, o Yohanan quer, amém? Felizes são esses pais que ensinam a verdade aos seus filhos, amém? De Janeira... Mateus Marley, muito bom ver judeus que acreditam em Jesus, acreditam em Yeshua, né? Amém. Espera, vocês não são judeus? Ah, entendi. Vocês são engraçados. Bom, vamos lá. Como Mateus Marley, o que é ser um judeu, sabe? Me responde você. O que é um judeu? Vocês são judeus? Como é bom um judeu? O que é ser judeu? O que é ser um judeu? O que é ser um judeu? Quem nasce nos Estados Unidos é americano. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce em Portugal é português. Quem nasce em Israel é israelense. Opa! Não quer dizer que quem nasce em Israel é judeu. Quem nasce em Israel não é judeu, necessariamente. O título é israelense. E tem uma diferença. Sim, sim.
Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce na Alemanha é alemão. E o que é ser judeu? Vamos explicar aqui. Vou explicar de novo. Eu acho que o povo não entendeu o que é ser judeu. Aí eu tenho que abrir a Bíblia, né? Vou abrir aqui. Mateus 1. Mateus era o quê, irmã? O irmão, você que está me ouvindo? Mateus, ele era um judeu. Ok? Opa! Mateus acreditou em Yeshua? Sim. A irmã, o rapaz, acho que é um rapaz, deixa eu ver aqui direitinho. É Mateus, Mateus Marley. Então, é um varão. Varão. Mateus acreditava em Yeshua. Jesus, né? Você está falando? Por quê? Sabe por que ele acreditava em Jesus? Que não é Jesus, né? Estou falando aqui para o seu entendimento. Por quê? Por que Mateus acreditava em Jesus? Matityahu acreditava em Yeshua. Por quê? Vou te explicar. Livro da genealogia, tá em português. Vou ler em português, tá? Posso ler em hebraico também. Sefer, Toledot, Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Avraham. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ok? Aí aqui, no verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, em português, que se chama o Cristo. Opa! O que é o Cristo? Mashiach, ungido. Por quê? Porque os judeus, tribo de Judá, da origem judeus, tá? Aqui na genealogia mostra, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, em hebraico Yehudá, e seus irmãos. Judá gerou Atamar. Então, é de Judá que vem Davi, é de Judá que vem Yeshua. Em hebraico, Yehudá vai dar origem aos Yehudim. A tribo de Judá vem Yeshua, vem Davi primeiro e vem Yeshua. Por que ele é chamado do Cristo? Porque está profetizado nos profetas que um descendente de Davi iria vir, o ungido, Mashiach, rei dos judeus. Por isso que Pilatos colocou Yeshua Hanot Siri Melech Yehudim. Então ele é rei dos judeus. Não é dos gentios. Não existe Mashiach dos gentios. Paulo diz que os gentios, eles são enxertados através das promessas de Israel. O judeu estava aguardando o Mashiach. Só que aí entra a questão, a maioria não acreditou naquela época que ele era o Mashiach. Então o número de 12, depois virou 70, depois 70 saíram do caminho. Aí em Pentecostes, numa festa judaica chamada Shavuot, Pentecostes por causa do grego, 50 dias pós-Pessa, é Pentecostes. Então você tem 120 reunidos no cenáculo, onde Jerusalém, porque todos eram judeus, estavam indo na festa da colheita. Depois, Pedro vai a Cornélio, que é um romano. Depois, lá em Antioquia, vai aparecer Paulo, no capítulo 13, primeiro, eles estão ali em Antioquia, e dali eles são designados aos gentios. De Jerusalém sai a lei. Concílio de Jerusalém, primeiro concílio ali dos apóstolos. Então o evangelho vem dos judeus para os gentios e não o contrário, irmão. Quem pregou o evangelho primeiro foram os judeus, não os gentios. Os gentios ouviram o evangelho dos judeus. E judeus é por causa de Judá. Então, é muito bom. Existem milhares de judeus que creem que Yeshua é Mashiach na história. Se tu procurar, rabinos que se converteram a Yeshua, rabinos que eram ortodoxos, você vai ver um número em várias gerações
que passaram a crer em Yeshua e não viraram cristãos. Porque você não vira cristão, um judeu não vira cristão quando crê em Yeshua. Não, isso é nomenclatura do evangélico. O judeu crer na promessa que está feita no profeta Isaías, nos profetas da Bíblia. Ele crê nas Escrituras. Por isso que Paulo vai em Bereia e os bereanos consultam na Bíblia o que Paulo está falando. O judeu passa a crer que Yeshua é Mashiach, recebe o evangelho, e aí tem a mesma conversão que Pedro, que era judeu, também teve. A conversão no sentido que é abandonar os pecados, crer que Yeshua é o Mashiach que veio expiar o pecado do homem. O que aconteceu é que a porta para os gentios se abriram. Antes não tinha. Agora tem a chance de um não-judeu se salvar. Então, por isso que Yeshua falou, vocês adoram quem não conhece, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Porque ao judeu foi dado as promessas, inclusive do Mashiach. Você acha que o Mashiach veio por causa de quem? O Mashiach só veio porque Deus fez uma promessa aos próprios judeus. Se existe Mashiach, é porque Deus prometeu a Davi um descendente. Então o que aconteceu? O gentio pega carona com o judeu. Mas aí o gentio acha que descobriu a roda. Se sentem soberbos. E acham que são melhores que os judeus. Sendo que nesse barco, amigo, você está no barco do judeu, não o contrário. Não é o judeu que está pegando carona com o gentio. É o gentio que está pegando carona com o judeu. Deveriam agradecer a Deus pela nação de Israel, conforme a Bíblia diz. Amém? E a Bíblia não diz que Deus rejeitou o seu povo. Amém? Assim como judeus não creem, alemães não creem, americanos não acreditam, tem ateu em tudo que é lugar do mundo. Então, se você fizer uma pesquisa no Brasil, muitos não creem em Cristo. Não é porque é judeu, porque não crê. Então, entende? As pessoas acham que só judeus não acreditam. Não, vai ter alemães que não creem. Vai ter japoneses que não creem. Vai ter japoneses que vão acreditar em Buda. Se for na Índia, vai ter outros deuses lá. Não é só judeu que não crê, gente. Tem muito judeu que crê. Porque judeu é descendente de Judá. Então o Brasil é outra coisa. Eu já mostrei no canal aqui que o Brasil foi colonizado por judeus. Outra coisa que o povo devia saber. O Brasil é tão abençoado também porque judeus vieram para aqui. Você pode ver, pesquisar a primeira sinagoga no Brasil em Recife. Então judeus vieram para aqui, se tornaram os cristãos novos. Os binenos, sim, vieram para cá forçados na perseguição da Espanha, Portugal, vieram para o Brasil, que era uma terra nova, eles vieram se refugiar aqui. E o Brasil é uma mistura de povos, né? Você tem aqui alemães, suíços, judeus. Então, quando a pessoa... Eu fico feliz quando os judeus acreditam em Cristo, ó. É que você olha judeu só os ortodoxos. Você acha que só os ortodoxos, os tradicionais, que são judeus. Eu sou judeu. A maioria, o Jimmy é levita aí, o nosso irmão Jimmy, é da tribo de Levi. Então tá cheio de judeus no mundo. Inclusive no Brasil, 70%, inclusive você, Mateus, tem o nome de um judeu. Porque se seu nome é Mateus, veio de Matitiahu. Ou não? Você tem o nome de judeu. E quem sabe você também tem descendência judaica. Hoje tem como fazer exames de DNA e saber qual é a porcentagem de sangue judeu que você tem. Imagine se você for lá, Mateus, fizer o exame e constar que você tem descendência judaica. Como que você sentiria você? Você se sentiria, opa, eu sou judeu e não sabia. E aí vai bater um arrependimento. A pessoa vai, poxa vida, eu sou judeu, né? E eu acho interessante que tem muita gente que é antissemita e nem sabe que é judeu. Tem gente que não gosta de judeus e nem sabe que tem sangue judeu. Estranho, né?
Sabe o que acontece? As suas origens foram apagadas com o tempo. E você nem sabe que a maioria dos brasileiros são todos judeus. Quase todos. Vamos tirar aqui 30% que não é. Mas a maioria tem alguma porcentagem de sangue judaico. Tu fizer um exame, meu amigo, tu vai constatar que a maioria no país não tem genealogia, mas tem DNA. Ok? Então, só explicando aqui pro irmão, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas tem. Ok? Na verdade, Renato, você não sabe se tem. Se os teus antepassados se perderam na genealogia, você não sabe. Você pode ter. Ok? Você pode ter e não sabe. Tá bom? É uma questão de outra coisa. Agora vamos pro outro lado. Se você descobrir que é judeu, também não altera nada na questão, porque Deus ama os seus filhos. Todos nós somos Bnei Noah. Todas as nações. No Brasil, 8 bilhões de brasileiros. 200 milhões. 8 bilhões de seres humanos. São todos filhos de Noé. Todos. Então, todo mundo é Bnei Noah. A questão é que muitos nem sabem quem foi Noé. Então, todos nós temos DNA de Noé. Sim. Eu tenho DNA de Noé, você tem. Ainda que veio de Shem, Jafé ou Cã. Então, todos somos Bnei Noah. Agora, do filho mais velho vem os semitas. Aí vem Eber, aí vai dar origem ao quê? Hebreus. Ivrim. Aí você vai ter ali o Abraão, que era hebreu também. Aí depois passa a ser israelita por causa de Jacó. Aí vem os israelitas. Tá? Aí da quarta tribo, que vem Yehudim. Ok? Então, todos nós somos descendentes de Noé. Todo mundo aqui. Agora, de que filho de Noé nós somos filhos? Se nós somos judeus, nós somos descendentes também de Sem, tá? Então, também somos hebreus. Judeu é hebreu também, tá ok? Então, judeu é hebreu, como quem é da tribo de Ruben é hebreu também. Todas as tribos, todo israelita é hebreu, tá ok? Agora, um rubinita não é um judeu. Ele é israelita, mas é um rubinita. Ok? Vê a diferença? Todos os filhos de Jacó são hebreus. Tá? Então, aí você tem as 12 tribos. Paulo era da tribo de Benjamim. Entendeu? Só que aí tem uma questão histórica. Enfim, não posso ficar dentro, senão eu vou demorar muito. Pessoas hoje se titulam judeus pela fé. Até Yeshua é por genealogia. Então, passa o judaísmo faz tradições orais, então eles mudam muitas coisas. Então, para ser um judeu da época de Yeshua, tinha que ser descendente de Judá. Aí eu me converti à fé judaica, então eu sou um convertido, se chama prosélito. Eu não me chamo judeu quando eu me converto ao judaísmo. Na Bíblia, não. Na Bíblia, tu é um prosélito. Eu só sou judeu se for descendente de Judá. Então, depois isso mudou. Hoje em dia é o seguinte, se tu fizer o nome aliá, né? A conversão, você é chamado de judeu. Só que isso é nomenclatura. Isso não te faz o judeu se converter ao judaísmo. O cara se circuncidou, virou judeu? Não. Não. Ele não é judeu se não é da tribo de Judá. Ele é um prosélito, a diferença é clara. Akiva era um prosélito. Tem um monte de rabinos conhecidos na história que eram prosélitos. Então a confusão é feita porque o povo não sabe história bíblica, ok? Só por isso. Amém. Não, mas dependendo do povo que seja,
é parte do povo. Amém? Só estou explicando aqui ao Mateus. Amém? O Eterno vos abençoe e vos ilumine. Saúde para todos e até a próxima. Veja essa aula do início, que é muito importante, tá? Eu vou deixar esse PDF lá no Telegram. Para mim é uma grande palavra que Deus me deu hoje. Para mim primeiro, né? E para você. Não despreze a verdade, porque a operação do erro pode vir e ser irreversível. Amém? Um abraço a todos vocês. Saúde para todos. Hashem vos abençoe. Um abraço aí. Será que o Pete tá vendo, Jimmy? Será? Vamos ver, né? Amém. Amém. É verdade. Um abraço aí. Até, irmãos. Saúde.